Bem, estamos começando mais um Papo Aberto, hoje aqui com a presença da queridíssima vice-prefeita de Porto Alegre, Bettina Worm. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de conversar e trazer o que a gente pode colaborar com relação à prefeitura. Eu tenho certeza que os munícipes que estão nos acompanhando, e mesmo aqueles que não são, porque, afinal de contas, Porto Alegre é uma cidade que não por nada é conhecida como a capital dos gaúchos, é um grande desafio, né? Está à frente da administração de uma cidade como Porto Alegre, das principais do próprio país. Sim, é uma cidade bem complexa, né? Não só por conta da característica física, que é uma cidade bem espalhada, né, em termos de área, mas... Tanto que chegam a dizer que a Zona Sul é uma outra Porto Alegre. Exatamente, assim, parece que tá fora de uma cidade, parece que tá na região do interior mesmo. E é uma população grande, né? Então, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. As demandas são muito variadas, as complexidades, né? E os desafios são grandes, como toda a capital. E a gente busca atender, né, as frentes, sempre buscando atender quem mais precisa. Porque... Tu é a primeira vice-prefeita, né, da história da cidade. Sim, primeira mulher vice-prefeita eleita de Porto Alegre. Assumiram, né, prefeitas, mas por conta de aquela conjuntura que sai o prefeito, sai o vice, aí assume ela era a presidente da Câmara ou sim. Procuradora-Geral, enfim. E quais são as atribuições de uma vice-prefeita de Porto Alegre? Pois é, na verdade depende das afinidades, né? Não tem uma área que o vice-prefeito assuma pelo fato dele estar ocupando aquele cargo. Então, o vice-prefeito anterior, que era o Ricardo Gomes, ele tinha bastante afinidade com a área de empresariado e eles trabalharam muito o perfil econômico da cidade, reduzindo impostos, diminuindo burocracia, facilitando a abertura de novos negócios, assim, sempre olhando desde o pequeno até o grande empresário, mas de uma forma que tornasse Porto Alegre convidativa, né, para o empreendedor de modo geral. A minha origem, eu sou veterinária, né? Fiquei 25 Antes de vice-prefeita, eu não sei como é que está hoje, é tenente-coronel do Exército. Tenente-coronel do Exército, sim. Isso. Mas aí bem antes... licencia para ser vice-prefeita? Sim, eu me licenciei para concorrer a um processo eletivo, né? Sim, então, já para concorrer se licenciou. A legislação militar, ela tem um formato e a legislação do Tribunal Eleitoral tem outro. Então, tinha que atender os dois, né? No meu caso, por exemplo, então, eu sou veterinária, tive clínica há 10 anos, aí que eu entrei no Exército, onde eu fiquei por 25 anos, e entrei na política a convite, né, do PL, por intermédio do deputado Zucco, que me conhecia há bastante tempo, né, por conta de gestão, por conta de trabalhar com logística, que eu estava no Comando Militar de Área, e lá eu o conheci 2017, talvez 2016, ali, foi um pouco antes dele entrar para a política. Então, a gente já se conhecia nessa... Do ambiente militar. No ambiente militar, e sempre ele me via trabalhando com gestão, com logística, com sempre um olhar macro, né, porque na logística de um comando militar de área, a gente gerencia, a gente diz do foguete ao alfinete, né, então tem desde... coturno, fardamento, bandeira, né, insígnias e tal, até blindados, munição pesada. Então, e de toda essa experiência na vida militar, né, extraída da vida militar, o que tu sente que tu aproveita de maneira muito direta na gestão municipal? Eu acho que praticamente tudo, né? A legislação federal, ela obedece, a administração pública de um modo geral, ela obedece um colchão legal que tem várias partes em comum, as legislações todas, inclusive as legislações de execução financeira, licitação, tudo isso é comum. Existem legislações diferentes porque o município, ele legisla dentro de um orçamento estanque. Ou seja, a arrecadação, o volume de dinheiro que entra no período de exercício fiscal de 12 meses, ele permanece no município. No meu caso, enquanto estava no Exército, o dinheiro ele vem da União, ele é distribuído conforme a lei orçamentária anual para os ministérios, e os ministérios, né, alcançam até a ponta da linha um recurso que, se ele não for empregado dentro dos 12 meses daquela LOA, né, que é a lei orçamentária anual,
ele é recolhido de volta para a União para ser remanejado. Então, muitas vezes, o recurso não gasto, no ano seguinte ele faz falta, porque tu não tem como receber de volta da União, e muitas vezes ela entende, não, se ele não conseguiu gastar X dinheiros em 2025, ele não vai conseguir em 26, então ele já dá menos. Então, algumas regras, principalmente regras orçamentárias, são diferentes. Mas a gestão, a transparência, o controle, toda a parte que envolve aquisições e execuções, toda ela é igual, mesma coisa. Porto Alegre tem muitas questões que entra a gestão, sai gestão, acabam vindo à tona. Por exemplo, a questão do transporte público. Hoje nós temos aí uma Carris que foi privatizada, enfim. Qual é a realidade que hoje se vive no município a respeito do transporte público? O transporte público é um dos grandes desafios, né? Principalmente quando a gente visualiza a cidade na região mais periférica, por conta do volume de pessoas que são usuárias, né, do transporte público. Então, a ideia sempre é diversificar modais, oportunizar ciclovias, mas as ciclovias elas têm que se conversar, porque muitas vezes se fazem ciclovias que não conversam uma com a outra. Vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Então tu não consegue ter uma fluidez de mobilidade, enfim. E a gente tem buscado também essa parte de investir em ônibus elétricos. Vamos no projeto viário que se está fazendo do POA Futura, né? Bem como o emprego dos recursos de financiamentos. Está sendo estudada toda uma nova roupagem para o transporte e para traçados. Mas uma das nossas maiores dores é a falta de comunicação, não seria essa palavra, mas interoperabilidade entre linhas de municípios lindeiros, né, de municípios vizinhos. Então, por exemplo, um ônibus que saia com passageiros com destino a Porto Alegre de São Leopoldo, vamos supor, no que ele entra no município de São Leopoldo, ele não pega mais ninguém. Ele passa pelos pontos e paradas e tal, muitas vezes vazio, né? Esse ônibus ele vai contribuir para um congestionamento na região central. Sim, porque está ocupando espaço. Porque vai estar ocupando espaço, ao mesmo tempo em que ele não pegou aquele passageiro que poderia ter transportado, porque iria percorrer exatamente o mesmo trecho, né? Então, isso é uma das nossas brigas, é uma das coisas que o Melo vem buscando desde o mandato anterior, enfim, até desde quando ele era vice-prefeito. Mas isso aí envolve interferência estadual, interferência de outros municípios. Algumas construções não se consegue dar continuidade porque independe da vontade estanque da cidade. A cidade quer, né? Sim. Mas como construir isso com municípios vizinhos é complexo. Ser uma solução conjunta com outros prefeitos, enfim, com outras administrações. Exatamente. Nós estamos quase chegando no inverno e com inclusive já anúncios de que poderemos ter novamente o El Niño. Sim. E eu pergunto, Porto Alegre hoje está mais preparada para enfrentar uma eventual enchente do que estava em 2024? Sim, ela está por vários motivos, assim. Então, nós conseguimos fazer o fechamento de várias comportas, né? Tudo isso muito bem planejado e baseado em estudos hídricos feitos por universidade, com apoio técnico do governo da Holanda. Nós temos o professor Tucci, que está fazendo e concluindo já todos os cálculos que envolvem principalmente a proteção de cheias ali do Cristal até o Lamy, que por enquanto nós não temos nada, nunca teve nada, né, com relação a essa região. As casas de bombas, todas elas estão com dupla alimentação de fonte elétrica, tem gerador, várias medidas que tornaram mais robustas as proteções anteriores já foram tomadas. Alteamos diques, mas ainda tem coisa a ser feita. É uma coisa complicada, o pessoal cobra muito do município a proteção contra cheias, mas assim, é importante que se entenda que não é só uma questão constitucional do governo federal ser o responsável por isso. Não se trata apenas de dinheiro, que o dinheiro faz toda a diferença, não é só isso. O orçamento para que a gente proteja toda uma região contra cheias, ele é incompatível com o orçamento de um município. Né? Não existe cidade que consiga bancar isso. Sim. Nós estamos fazendo muitas coisas com financiamento internacional, que deverá ser pago. Né? Em algum momento a conta vai ser cobrada. A conta chega. Então, assim, o governo federal, ele tem que aportar recursos para que isso seja suficiente.
E o segundo aspecto é que não adianta tu construir a muralha da China numa cidade, porque o meu muro vai ser o dique da cidade do lado. Então, Sim, vai transbordar para o outro lado. A proteção de cheia, ela tem que ser olhada como uma bacia hidrográfica inteira. Né? Existe, a propósito da bacia hidrográfica, existe algum trabalho de desassoreamento, se é que isso foi constatado como uma necessidade? Sabe que isso aí acabou virando uma, assim, quase que uma bandeira política, né? O assunto desassoreamento, porque para mim, dentro da minha formação técnica, eu imagino, tu deixar um rio mais fundo, tu vai precisar de menos água para preenchê-lo, consequentemente isso vai colaborar para que a gente consiga não ter enchente. Mas isso funciona muito bem em rios menores e mais estreitos. Na nossa área aqui do Guaíba, chamem de lago, de estuário, de rio, o que quer que seja, porque se nem os especialistas não se acham, imagina a gente, né? Então, o Guaíba, se reduzir ele todo, uma fatia, tirando uma fatia, desassoreando o fundo, ele impacta numa redução, numa enchente, por exemplo, dessas que aconteceu em maio de 24, em torno de 10 centímetros. Não é uma coisa significativa. É difícil para a gente entender, mas assim, o que tem que ser feito, pelo que eu tenho acompanhado, lido bastante, né? A gente tem que reduzir a velocidade da chegada da água aqui. Né? Com essa redução, a gente consegue fazer com que o escoamento para a Lagoa do Passo seja eficiente. A vazão tem que ser na mesma velocidade em que ingressa a água no estuário. Exato, então assim, nós temos 5 afluentes importantes e 200 rios e outras fontes hídricas compõem esses afluentes. Então assim, na altura ali do Taquari, Lajeado, por ali, alguns pontos a água subiu 28 metros. Como é que tu segura 28 metros? Sim. 28 metros é um prédio, o quê? De 10 andares, mais ou menos, né? Então, assim, para evitar que isso aconteça, tu tem que ter baías de contenção, áreas de esponja, tu tem que ter formas do rio vir mais lentamente. E isso está no projeto... Isso tem que ser feito... Está sendo executado. A nível de estado. Né? Então, assim, não está sendo feito como se demandaria. Né? Então, existem algumas medidas sendo feitas, mas o olhar estadual com o guarda-chuva federal para poder implementar medidas que envolvem áreas que o município não manda, Porto Alegre não manda no que acontece no Caí, no Jacuí, não manda. Né? Então, e a administração porto-alegrense sente esse apoio por parte do Estado nessas ações contra olha, eu os não sei o efeitos da cidadão. enchente? Eu não sei o cidadão, mas a prefeitura, ela sente bastante falta. Sente a falta? Falta do apoio, né, do governo do estado nesse sentido. Porque as coisas que têm que ser feitas, elas têm que ser feitas. Parece que as pessoas, elas começam a esquecer a gravidade da coisa e vão deixando... mas deixa começar a chover de novo. Né, vão deixando as coisas... Sem parar aí, já começou a lembrar de novo. E a gente tem, assim, tem algumas coisas também que nos travam, né, que tiram a agilidade na execução. Nós gostaríamos de ter bastante mais agilidade na execução, mas a gente tem todo um sistema judiciário, processo licitatório também. Não é só isso. Se fosse só isso, ok. Mas, assim, o judiciário... o próprio meio ambiente, tem respondido a embargos por outras entidades acabam por travar algumas ações em nome de minorias. Vou dar um exemplo, dique do Sarandi. O dique do Sarandi tinha, eu não recordo o número de famílias que... E ali foi uma área bem afetada, inclusive. Completamente, né? Então, foi estimulado em uma época de um determinado tipo de governo no Brasil, no Rio Grande do Sul, que se construísse em cima de diques, que são áreas que não se pode construir. Residências. Houve um estímulo, né, de governos anteriores para que as pessoas ocupassem esses espaços. Claro que se tu tem uma barreira feita de terra e tu constrói em cima, que tu vai fazer furo, tu vai fazer encanamento, tu vai fazer esgoto, tu fragiliza essa barreira, certo? Então, quando vem a água passa pelo dique. O que tu tem que fazer? Fortalecer, tirar essas famílias de cima, fortalecer e altear, porque a gente nunca tinha testado a altura que tinha sido do projeto original, da década de 60, executado entre 60 e 70. Então, foi a primeira vez que foi colocado à prova esse sistema, né? Quando tu coloca a prova e tu vê que aqueles 4,80 metros não são suficientes, que tu tem que chegar a 5,80 metros ou 6, dependendo
da região, o alteamento tem que ser feito com urgência, né? E ficamos parados durante um bom tempo por causa de uma decisão que o prefeito Melo considera equivocada, eu também acredito que a maioria das pessoas também consideram equivocada, no qual nós paramos a obra por causa de 5 famílias que não queriam sair de cima do dique. Então, assim, tu expõe dezenas de milhares de pessoas a um risco de inundação, porque 5 pessoas não querem sair das suas casas, né? Então, assim, para mim isso não tem cabimento, mas acontece. Então, assim, várias obras dependem de realocação de famílias. Então, se para realocar 5 famílias é uma novela, imagina 100. Sim. Então, assim, tá pronta a licitação, tá pronto, tem o dinheiro, tá tudo pronto, como é que tu faz? Né? Porque, assim, tu depende de... Como são áreas invadidas, não é apenas desapropriação. Tipo, tu construiu aqui, a tua casa é tua, eu vou te dar o valor que ela vale, tu sai, ok. Sim. Quando é invasão, tu tem que realocá-las. Ocupação regular. Exatamente, uma ocupação irregular. Tu tem que realocar essas famílias. Só que algumas não querem sair. E aí? Né? Então, assim, eu acho que muitas coisas que envolvem tragédias, elas não podem ter o mesmo olhar jurídico. Sim, até porque tu tem um interesse coletivo por detrás, né? Um interesse não, é segurança vai pública, muito além daquelas sabe? famílias que estão ali, que, claro, merecem algum nível de acolhimento, mas convenhamos, a gente está tratando aí de uma tragédia que afetou milhares de pessoas. Então, precisa, sim, de uma sensibilidade maior. Para a gente não falar só de coisas que nos trazem preocupação. Sim. Qual é o lugar, qual é o cantinho de Porto Alegre que a vice-prefeita, não vale a própria casa, mais gosta de estar? Eu tenho uma predileção ali pelo entorno da Redenção, porque foi ali onde eu me criei, né? O andar de bicicleta, o ir na casa do vô e da avó, que eles tinham casa bem na rua, na José Bonifácio. Então eu deixava a minha bicicleta ali, porque eu morava em apartamento, e pegava a bicicleta e ia andar ali na volta, conhecia cada pedrinha da Redenção. E eu gosto daquilo ali. Eu gosto daquela coisa de bairro do interior. Tem uma atmosfera bem porto-alegrense. Bem porto-alegrense. Hoje eu moro no Bonfim, adoro morar no Bonfim. Não é o meu sonho de imóvel, assim, porque o prédio não é novo, é um prédio bem limitado em termos de recurso. Mas eu adoro estar ali, sabe? Ali é perto para tudo, tu vai na padaria, a pé, tu vai no supermercado, a pé, farmácia, barzinho, bons restaurantes. A minha filha estuda na URGS, então ali o Hospital de Clínicas dá para ir a pé. Então é o canto que eu mais gosto da cidade, mas também tem vários outros lugares, né? Mas se for falar em predileção, sim, é esse aí vai ser esse. Tá legal. Muito obrigado aí por esse bate-papo e até breve. Obrigada pelo espaço. Muito obrigado.